2023 que fez ela sair de 6 mil reais de prejuízo para ir para 8 mil reais de lucro em 30 dias, em apenas um mês. De um mês para o outro, eu fiz uma hamburgueria. Eu fiquei sócio, e você vai saber tudo sobre isso, o que eu fiz na hamburgueria, tá? Eu vou contar para você aplicar na sua hamburgueria. O que eu fiz para sair de 6 mil reais de prejuízo, mês a mês, para ir para 8 mil de lucro em 30 dias. E digo mais, tá? Sem fazer quase nenhuma precificação, sem mexer com precificação, sem gastar quase nada de dinheiro, quase nada de dinheiro, muito, mas muito menos do que você imagina, tá? E até opcional, se você quiser, você não precisa nem gastar o que eu gastei, você vai ter o mesmo resultado. Se a sua hamburgueria é delivery, você não vai ter esse gasto. Então, se liga só, porque o que eu vou entregar aqui nessa live aqui é ouro, ok? E, né, dica de passagem, essa é mais uma live de aquecimento para o nosso evento que começa na segunda-feira. Nesse evento, desde já, para quem está inscrito, quem não está inscrito está perdendo. Já digo desde já. E se você está achando que as lives de aquecimento estão boas, que você não faz ideia de como vai estar as aulas do nosso evento. Porque lá eu vou contar o passo a passo para você dobrar o faturamento da sua hamburgueria com mais lucro. E para quem está começando do zero, vai saber exatamente o que fazer no primeiro mês e dobrar o faturamento com mais lucro. Pra abrir a hamburgueria já tendo lucro. Sem correr o risco de perder investimento, sem ficar maluco tendo que dar desconto depois para tentar cobrir os gastos. Beleza? Então vamos lá. Essa daqui é a nossa... eu não lembro qual já. Mas viu, faltam uns 6 dias, eu acho. Segunda-feira eu libero a primeira aula do evento, tá? Na segunda-feira, ó, já tá chegando. Na segunda-feira eu libero a primeira aula do nosso evento, a aula 1. E eu não sei se você assistiu a algum outro evento meu nesse ano, algum dos eventos que eu fiz ano passado, são poucos eventos por ano, eu não sei se você assistiu ou não, mas as aulas desse evento são disruptivas, são decisórias na sua vida, na vida da sua hamburgueria. Boa tarde a todos aqui do YouTube, do Instagram, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, gente. Vou tentar ser super objetivo nessa aula aqui, até para respeitar o tempo de vocês. Então, eu vou falar o que eu fiz nessa hamburgueria. E para entrar em contexto, né, eu sei que se eu não falar, se eu não contar a história toda, fica todo mundo perguntando depois, mas e isso? Mas como é isso? Mas como é aquilo? Tá? Então, aliás, me digam se, por favor, se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Falem para mim. Boa tarde, boa tarde. Me contem, tá? Como é que tá o áudio, se o áudio tá bom. Deu uma modificada nas paradas aqui, até para ficar com a iluminação um pouquinho melhor. O áudio fica bom. Bom, só para vocês saberem. Quem não me conhece, tá? Para quem não me conhece, tá chegando agora. Eu sou o Henrico Brégola, sou estrategista de hamburguerias e ensino como dobrar o faturamento da sua hamburgueria com mais lucro. Beleza, show de bola. Aqui excelente, tá bom. Perfeito. O que eu vou ensinar para vocês aqui é prática, tá? Coisas que eu fiz na prática. O que eu vou te ensinar aqui é direto do campo de batalha, ok? Não é nada que eu tirei do sovaco, enfim, é direto do campo de batalha. Do dia a dia do dono da hamburgueria. São basicamente 9, tá? 9 microações, 9 coisinhas que eu fiz na hamburgueria, nessa hamburgueria em 2023, para os resultados saírem de 6 mil no prejuízo. Isso era mês a mês, tá? A hamburgueria estava mês a mês operando no prejuízo. Na hora que bateu 6 mil, uma pessoa me chamou para ser sócio. Eu vou contar para você o que é, tá? Como que funciona essa parada. Me chamou para ser sócio, eu entrei em 30 dias. Já no mês de março fechou, a hamburgueria fechou no bom sentido, né? Fechou os resultados, né? A hamburgueria fez o fechamento dos resultados
e deu 8 mil reais de lucro, tá? Você vai saber o que, que eu fiz. Ou seja, são 9 microações, não é uma coisa, tá, gente? Não tem esse negócio tipo, eu apertei um botão mágico no iFood e bom, explodiu. Pelo contrário. A hora que eu falar pra você o que, que eu fiz no iFood, você vai cair o seu queixo. Vai cair o seu queixo, porque é contra o que todo mundo fala por aí. O que eu fiz no iFood da hamburgueria é contra o que todo mundo fala por aí. E o seguinte, isso aconteceu numa hamburgueria, numa cidade de 34 mil habitantes, 34, 32 mil habitantes, que é uma cidade dormitória. Ou seja, as pessoas... ela é uma estância turística também, tá? Mas não chega a ter turismo lá. Ela é chamada de estância turística, porque as pessoas, né, moram normalmente em outras cidades e elas vêm quinta-feira, de sexta-feira e ficam e tem casas também lá e ficam dormindo lá até domingo. Domingo elas voltam para as cidades. Então, de segunda, terça e quarta, e às vezes na maioria das quintas-feiras, a quantidade de pessoas na cidade é baixa. Então ela tem um voluminho um pouquinho maior, por volta de 10 a 15 mil pessoas, que ficam também no final de semana. Mas durante a semana é por volta de 20 mil pessoas, vamos colocar assim. Ok? Beleza? Isso para dar contexto de qual que é o tipo de hamburgueria. É uma hamburgueria física que funciona também delivery. Beleza? Tinha um salão maravilhoso, salão lindo, a estrutura bonita, tinha bons hambúrgueres, insumos de qualidade, mas operava no prejuízo, mês a mês. Tava para fechar, a hamburgueria tava para fechar. Ok? Cheguei desesperado, minha loja que vendia 15 mil por mês, esse mês só vende 5K. Então, você tem que estar aqui mesmo. O que eu usei nessa aula, o que eu usei nessa hamburgueria para tirá-la do prejuízo e deixá-la com lucro, eu resolvi, obviamente, colocar em prática o que estão nas aulas do mapa do valor. Tá? Ou seja, eu não fiz nada nessa hamburgueria que eu não ensino. Tudo o que eu ensino dentro do mapa do valor, né, do meu curso, eu apliquei nessa hamburgueria. Ou seja, mais uma vez, eu não fiz nada nela que não esteja dentro do meu curso, não seja o que eu falo. Beleza? Porque tem gente, vou falar quem, não é, mas tem gente por aí que às vezes tem uns resultados impressionantes, mas não mostra as contas, né? Não mostra a cerejinha do bolo. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Só para você saber como que essa hamburgueria caiu na minha mão. Enquanto eu tinha hamburgueria, eu tinha um parceiro que fornecia os pães para mim. O Kleber. O Kleber, durante 7 anos, 7, 8 anos, ele foi... durante o tempo que eu tive hamburgueria, durante 7 anos ele forneceu os pães para mim. E a gente acabou construindo parceria. Né? Então ele tinha uma panificadora, né? uma fábrica de pães, fazia vários tipos de pão, não só para hamburgueria, né? Mas, enfim, né? E fazia parte dessa cidade. Aí, em 2022, e assim, a gente foi construindo parceria, amizade, né? Enfim. Em 2022, eu já estava aqui já como mentor, né? Em 2022, em outubro de 2022, ele assumiu uma hamburgueria que ficava próxima da padaria dele. Coisa de 2 quarteirões. Que é essa hamburgueria que eu tô falando para vocês. Ele assumiu a operação lá. E o dono já não tinha mais interesse. O prédio era do dono, então ele preferiu como se fosse mais ou menos como se fosse arrendar, né? Então ele passou a operação pro Kleber. E o Kleber continuava pagando aluguel para ele, mais o arrendamento, enfim, né? Tem os acordos lá entre eles. E o Kleber tinha a padaria, né? A panificadora, a fábrica, né? A panificadora e a hamburgueria. Só que assim, foi passando. Opa!
Eita, alguém ligou bem na hora aqui no... Enfim, foi passando o tempo, o que acabou acontecendo? A hamburgueria, ela tava, quando ele assumiu a hamburgueria, ela tava empatando. Só que foi passando o tempo, ela foi caindo, tanto o movimento, as vendas, a lucratividade. E por melhor que o Kleber fosse, ele não conseguia fazer a parada crescer de novo. Ele era uma excelente pessoa de gestão, a gestão administrativa, a gestão financeira. Ele manjava disso. Mas ele, mesmo com esse conhecimento que ele tinha, que é um conhecimento muito técnico, lembra que a gente falou em uma das lives de aquecimento a respeito do conhecimento técnico? Por mais conhecimento que ele tivesse, ele não conseguiu aumentar as vendas e o lucro da hamburgueria. Pelo contrário. Aí ele teve as ideias que a maioria dos hamburguerias, das hamburguerias, dos donos da hamburgueria que tem por aí, tem de ideia. Ele falou assim, vou criar um produto isca, vou dar desconto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E foi trilhando o mesmo caminho que muitos de vocês às vezes acabam trilhando. Ok? Aí beleza. A hamburgueria não estava bem das pernas. E olha só, ele assumiu a hamburgueria em outubro de 2022. Só em fevereiro de 2023, então outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só depois de 4 meses no prejuízo que ele foi me procurar. Henrico, eu assumi uma hamburgueria aqui, já fiz de tudo, e essa hamburgueria não decola, não cresce. Pelo contrário, ela está encolhendo. A gente está perdendo venda. Pô, tem um bom hambúrguer. Eu já tinha ido na hamburgueria, tá? Como cliente. Eu já conhecia a hamburgueria, já tinha ido como cliente. Me fala assim, a gente tem um lugar maravilhoso, um lugar fantástico, as pessoas não vêm mais aqui, pedidos estão caindo, não sei o que, tal. O lucro, a hamburgueria, a gente fez o fechamento do mês, né, de janeiro, estava por volta de 5 mil e pouco de prejuízo. Ele falou assim, em fevereiro provavelmente vai fechar num prejuízo de novo. Eu queria saber se você não aceita, né, sei lá, fazer uma parceria, alguma coisa assim. Aí, gente, eu falei assim, primeiro é o seguinte, eu falei, eu quero observar alguns dias de fevereiro. Eu vou aí, quero ver algumas coisas, como é que funciona a parada. Gente, mais uma vez, eu reforço. Eu não mexi com nada de precificação. E às vezes coisa que você fica preso às vezes. Nem precificação, nem produto, você vai entender. Aí beleza. Eu peguei e falei pra ele, falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu quero ficar sócio. Nem que seja por um tempo, né, mas eu quero ficar sócio da hamburgueria. Eu assumo o BO. Pra mim, assim, eu tava com saudade de estar dentro de uma hamburgueria de novo. Só que né, não é mais aquilo que mexe com o meu coração, né? Então eu falei assim, bom, eu consigo assumir essa parada, vou virar sócio pelo desafio. Não era pelo dinheiro. Por quê? Porque quem em sã consciência assume sociedade numa hamburgueria quebrada? Quem... Me conte, me fala aí, você ficaria sócio de uma hamburgueria que dá 6 mil reais de prejuízo por mês? Eu falei assim, não, tem jeito, eu vou usar as aulas aqui, tem jeito, já fiz isso 1, 2, 3, 4 vezes, meus alunos fazem isso, tal, eu vou aplicar. Entende? Foi por puro desafio, falei pra ele, falei, Kleber, eu vou assumir pelo desafio. Nesse momento, eram 2 sócios, o Kleber e a mãe dele que cuidava de toda a parte administrativa, né, RH, beleza? Em fevereiro, né, quando fez o fechamento, eu decidi que ia entrar na parada. A hamburgueria fechou fevereiro com 26 mil de faturamento. Confiei nos meus metros, claro, e eu confio. Senão eu nunca teria assumido, eu ia assumir um risco à toa. É bom a gente assumir riscos, quando a gente sabe que tem grande chance de dar certo, e foi o que eu fiz. Tinha o risco de não dar certo? Tinha, sempre vai ter. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, o que eu fiz? Eu falei,
fechou em 26 mil reais de faturamento, 6 mil no prejuízo. 6 mil no prejuízo. Fora que tinha dívida acumulada, tá? Tinha dívida acumulada dos outros meses. Pra você ter uma ideia, a hamburgueria, que era do Kleber, não estava conseguindo pagar, nem pagar o boleto dos pães que o Kleber fornecia, da própria padaria dele. Pra você ver como estavam as coisas. Estavam feias. Não era só 6 mil, tinha mais rabo para trás. E eu assumi. E falei pra Cris, minha esposa, falei assim, amor, eu vou investir lá na hamburgueria. Mas aquela hamburgueria não tá dando prejuízo. Falei assim, tá, mas, ué, é só a gente fazer ela dar lucro. Pra mim é muito simples. Ela falou, tá bom, você que sabe. Depois disso, eu sabia exatamente o que fazer. E eu vou reforçar aqui uma coisa que eu falei. Eu não mexi com precificação e eu não dependi de iFood. Eu já sabia que eu não podia depender de iFood. Isso que assim, tem várias hamburguerias boas na cidade, tem uma certa concorrência e tem muita concorrência de preço nessa cidade. Muita gente que trabalha com o preço lá embaixo. E eu vou falar para você aqui o passo a passo das 9 coisas que eu fiz na hamburgueria. São 9 microações, tá? 9 microações. Uma delas, se você tiver hamburgueria física, talvez você tenha que gastar. As outras 8 você não precisa gastar. Se você tem hamburgueria delivery, você não vai gastar. Algumas coisas que eu fiz na hamburgueria vão soar como loucura. Ok? Vão parecer loucura, mas é aquele negócio. E outra, gente, eu não sou gênio nenhum, tá? Eu me comportei como aluno e usei as mesmas coisas que eu ensino no mapa do valor, as mesmas coisas. Não usei tudo ainda, usei 9 coisas que eu aplico dentro, que eu ensino dentro do mapa do valor, eu usei. Eu decidi por mim, falei assim, eu não vou fazer nada de diferente. Eu vou usar tudo o que os meus alunos têm acesso. Tudo aquilo que eu ensino. Por quê? Não adianta nada eu ensinar uma coisa e fazer outra, certo? Falem pra mim, adianta alguma coisa? Ah, ele fala que tem que subir o preço, mas na hamburgueria dele ele colocou o preço lá embaixo. Então eu tenho que fazer aquilo que eu prego. E eu fiz com uma hamburgueria, não é uma hamburgueria que estava nascendo, que é até mais fácil, né? Essa hamburgueria, ela tinha um passado de prejuízo nos últimos 4 meses. Beleza? Só para deixar bem claro. Só para deixar isso tudo bem claro. E vou repetir, eu não mexi com precificação. Eu não olhei planilha, eu não fui olhar planilha, eu não fui olhar CMV, eu não fui olhar despesas gerais, despesas não sei o que, não sei o que. Eu não fui olhar nada disso. Eu não mexi, durante esses 30 dias, eu não mexi com nenhuma planilha. Tá claro isso, gente? Eu não mexi com precificação. Eu fiz uma hamburgueria sair de 6 mil de prejuízo para 8 mil de lucro sem mexer com precificação. Tá claro? E eu vou falar para vocês como, tá? Então, primeiro, vamos lá. Primeira coisa, primeira ação que eu fiz. Algumas coisas que eu fiz foram reversões, ou seja, eu desfiz cagadas que eles tinham feito. E isso me levou, né, de 6 mil de prejuízo para 8 mil de lucro. Inclusive, tem alunos que tiveram esses mesmos resultados, tá, gente? Tem muito aluno que estava no prejuízo, tem aluno que faturava por volta de 10, 12 mil, tinha dívida de 40 mil reais quando começou a aplicar o método. O mesmo, tá? O mesmo que eu vou ensinar no nosso evento que começa segunda-feira. Para quem não se inscreveu, quem está me assistindo no Instagram, vai se inscrever no link da minha bio. Se você está me assistindo pelo YouTube, na descrição aqui embaixo tem um link para você se inscrever. Se você está me assistindo pelo Facebook, o link tá lá em cima na descrição em algum lugar. Facebook às vezes muda, né? Então, faça a sua inscrição, que a inscrição é gratuita, tá, gente? E tem algumas coisas aqui que vão fazer sentido no nosso evento. O como de algumas coisas, você vai saber lá. Então, beleza.
eu tive que fazer a reversão, né? Desfazer cagadas que tinham sido feitas. A primeira delas, quando eles achavam que os dois sócios, né? O Kleber e a mãe dele. Quando eles achavam que as vendas estavam caindo, eles lançaram um hambúrguer chamado Quinzão. Um hambúrguer chamado Quinzão. Você adivinha qual o preço do hambúrguer? Os lanches na hamburgueria, antes de colocarem isso, eles partiam de, acho que de R$22, se eu não me engano. O mais barato era R$22, depois ia para 26, 28, 30, 35. O mais caro era R$36. Bons hambúrgueres, bons insumos, cheddar vigor, cheddar poleng, carne de Angus, o brioche, o melhor pão da cidade. É isso mesmo. O quinzão custava R$15. Eles colocavam um smash de 100 gramas de Angus, queijo e maionese e o pão brioche. Aí eu cheguei pro Kleber, né? Eu fiz a observação durante uma semana. Uma semana eu observei a hamburgueria. Aí cheguei pra ele, cara, e ó, eu já comentei isso em uma das lives. Eu não pedi permissão, porque por isso que uma das coisas que eu assumi, eu quis ser sócio e não simplesmente mentor. Eu quis ser sócio porque eu falei assim, eu vou tomar decisões. Para tomar decisão eu tenho que ter sociedade. Porque senão é capaz eu falar pra ele o que ele tem que fazer, ele não fazer por medo e ó. Então eu falei assim, eu quero ser sócio. Porque se eu for sócio, você vai me dar a pré-autorização de eu fazer o que eu quiser. Ele confiava em mim e falou, beleza então, Henrique. E a primeira coisa que eu fiz, porque eles achavam que se tivesse um produto isca, eles vão comer o de R$15. Né? Eu vou atrair as pessoas por R$15. Pra comer um quinzão. Na hamburgueria mais legal da cidade, enfim. Aí vai um monte de gente vai chegar para comer esse hambúrguer de R$15, ela vai acabar consumindo outras coisas e eu vou ficar rico. E ó, aí eu cheguei para ele, falei, Kleber, é o seguinte, ó, uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui, a partir de hoje, isso no dia 1, não sei se foi no dia 1º de março, tá, mas no dia 1 das ações. Eu falei assim, eu estou tirando o quinzão do cardápio. Henrique, você tá louco? Eu falei assim, não, eu não tô pedindo permissão. Eu tô tomando uma decisão pro bem da hamburgueria. Eu só peço apoio, não peço permissão. Eu sou sócio, lembra? Ah, não, beleza. Concordaram. Eu falei assim, bom, você já sabe que tem coisas que não estavam funcionando, então não adianta insistir nessas coisas. Mas, Henrico, esse é o nosso hambúrguer mais vendido. Eu falei assim, esse é o problema. O problema é a solução, lembra? Gente, cortei o hambúrguer de R$15. Cortei. Sem ver precificação, sem ver porra nenhuma. Porque ele me garantiu que, nas contas dele, os números batiam. Só que eu falei assim, não vai ter hambúrguer barato. Aqui não é pra ter hambúrguer barato. Puxa, ó, dependendo da pergunta que vocês tiverem aqui, se elas não tiverem ligadas ao tema, me chama no direct, tá? Me chama no direct e passa pra mim que é mais fácil eu responder lá. Principalmente as que não estão ligadas ao tema. O tema de hoje é como que eu fiz para ir de 6 mil de prejuízo para 8 mil de lucro em 30 dias numa hamburgueria numa cidade de 34 mil habitantes. Não, relaxa, fica tranquilo. É que senão eu não consigo continuar o coisa aqui. E eu adoro responder pergunta, então eu vou ficar respondendo. E às vezes acaba atrasando a ordem das coisas aqui. Mas relaxa. Então, beleza. Por que eu tirei o hambúrguer de R$15? Porque eu já sabia que o problema não era preço. Porque eu já sabia que o problema não é produto, nem preço. Entende? Aí eu falei assim, vou tirar, porque isso aqui é como colocar um hambúrguer de R$15 e achar que o problema é preço. E o problema, por via de regra, o problema nunca é preço. E eu falei pra ele, falei assim, cara, estou tirando esse hambúrguer de R$15. Beleza? Segunda ação, tá? Segunda microação. Você entende que essa primeira microação, muita gente acharia loucura? Me conta aqui. Me conta aqui.
A maioria não faria isso. Não cortaria o hambúrguer mais barato da hamburgueria. Eu fiz, eu tinha permissão para isso, né? Melhor, eu nem pedi permissão, né? Quando ele me deu permissão para tomar as decisões da hamburgueria, ele nem sabia o que eu ia fazer. Entende? Então vamos lá. Segunda coisa que eu fiz. E mais uma vez, tudo que eu tô falando tá alinhado com aquilo que eu ensino. Segunda microação. E você vê que é uma microação? Não custa nada, é super fácil. Eu fui lá e tirei. Tirei, pronto. A partir daquele dia não tinha mais. Não tava mais no cardápio. Acabou. Quando as pessoas falavam, não tem esse lanche. Não, acabou. Era a série limitada, não tem mais. E pronto. Segunda microação, que também não custa nenhum real. Mas me custou 15 minutos. Me custou 15 minutos. Só isso. Eu desativei todas as promoções, cupom, tudo no iFood. Eu entrei no iFood da hamburgueria, tava com um cupom de 12 ativado, 0,99, não sei o que, cupom de 10, cupom de não sei o que, promoção de não sei o que, um monte de coisa. Não tinha pedido mínimo. Nessa época, vendia mais ou menos, tá? 4 mil reais por mês de iFood. Vendia 4 mil reais por mês de iFood. Com cupom, aquela produto de 0,99, não sei o que, coisa que a galera tinha visto dos cursinhos de iFood que tem por aí. Só pra você saber. O que a galera foi vendo nos cursinhos de iFood, eles foram fazendo lá. Vendia 4 mil por mês. E ó, dinheiro que era bom, nada. Eu passei 15 minutos desativando ação por ação. Cupom de 10, cupom de 12, excluindo coisa de 0,99, excluindo não sei o que, tal, taxa grátis, excluindo tudo. Deixei limpo o iFood. O iFood servia só para vender hambúrguer. Faz sentido? Me custou 15 minutos. Gente, passar 15 minutos na frente do computador desativando promoção. E o Kleber perto de mim falou assim, Henrique, mas você vai tirar tudo? Eu falei, vou tirar tudo. Não, mas daí vão cair as vendas. Eu falei, calma. Não tem problema cair as vendas do iFood. O problema é vender mais no iFood. Eu fiquei sabendo de caso que a pessoa comprava Coca por 99 centavos. Pink Lemonade por 99 centavos. Às vezes teve caso da pessoa pedir 2 Cocas por 99 centavos, né? 99 centavos cada uma. Usando o iFood do marido e depois da esposa. O motoboy foi 2 vezes. No mesmo endereço. Tem algum cupom que deve manter ou retira todos? Eu fiz isso na minha hamburgueria. Eu tirei todos. Não tinha nenhum. Não tinha cupom de 12 para primeiro pedido, não tinha cupom de 10, não tinha 0,99, não tinha campanha inteligente, não tinha nada. Desativei tudo. Era um cardápio normal. Voltou a ser um cardápio normal. Não tinha desconto, não tinha promoção, não tinha nada. Zerei tudo. Principalmente depois de saber esse negócio. Eu tava pistola. Falei assim, gente, eu não acredito que vocês fizeram. Não, mas é que a gente viu uma galera do iFood aí, né? Uns gurus que vendem curso, umas dicas para fazer isso, aquilo, não sei o que. E eu resolvi fazer. Eu falei, não, tá, não vamos fazer isso aqui. Nesse caso aqui a gente não vai usar essa. Vamos usar outra estratégia. Entendeu? Vamos usar uma estratégia que a gente não tenha que tirar dinheiro do caixa da hamburgueria. Basicamente era isso. Então essa foi a segunda microação. Cancelar tudo que era promoção, cupom, qualquer coisa no iFood. Em teoria, a gente saiu de praticamente todas as listas do iFood, certo? E faturava 4 mil por mês. Em fevereiro tinha faturado acho que 3.800. Só para você não ficar curioso, tá? Em fevereiro vendeu 3.800, com um monte de cupom. Em março vendeu 4 mil,
sem cupom nada, sem cupom nenhum, sem taxa grátis, sem nada. Ou seja, não perdemos venda. Não perdemos venda. Ah, Henrico, mas de 3.800 para 4.000 também não adianta nada. Como não adianta nada? Antes vendia por 3.800, é capaz de dar R$500 de prejuízo. Se eu vender por 4.000 e tiver R$500 de lucro, porra, já deu um salto enorme. Entende? Só pelo fato de desativar as coisas. Quanto que eu gastei? Não gastei nada. Então eu prefiro ter R$500 de lucro do que 300, R$400 de prejuízo, que era o que tinha antes, independente do faturamento. Beleza? E eu vou falar para você o seguinte, as contas que eu estou falando aqui de 6.000 de prejuízo para 8.000 de lucro é sem contar iFood. Sem contar iFood. Então não estou nem contando esses R$500 de lucro do iFood. Tá? Não estou nem contando. Não estou contando nem o faturamento do iFood. Ele ficava lá. O que dava de lucro ali, se desse R$500, ajudava a pagar a conta de energia, sei lá. Entende? Terceiro microação. Eu apliquei estratégias no cardápio. Peguei o cardápio da hamburgueria, que ainda usava... Como é que chama o sistema que eles usavam lá? B-Foods. Alguém conhece? Da B-Foods. A B-Foods é de uma empresa chamada B-Tech, de cardápio digital. Olha, pense num sisteminha chato de mexer, ruim de mexer. Ruim de mexer, não recomendo. Eu sei que vocês vão perguntar, qual que você recomenda? Ah, usa OlaClick. OlaClick é de graça. E é funcional, resolve o problema. Esse da B-Tech que tinha lá, era R$400 por mês. E não usavam nem metade do negócio lá, do sistema. R$400 por mês. Só que é o seguinte, não dava para cancelar. Porque se cancelasse, tinha R$1.500 de multa. Que estava dentro de uma vigência, estava na janela de 1 ano, tinha que esperar mais 6 meses ainda. A hamburgueria ainda não estava operando no lucro. Eu falei assim, não, então deixa esse programa aí. Porque por mim eu já teria mudado, se não tivesse multa, eu já teria colocado o OlaClick. E eu não sou patrocinado pelo OlaClick, nada. Não ganho nada. Se você fizer o cardápio digital no OlaClick, eu não ganho nada. Tá? Então, beleza. Eu apliquei estratégias, são chamadas de chaves táticas de conversão. Eu apliquei algumas chaves táticas de conversão. As mesmas que eu ensino dentro do mapa do valor, as mesmas que tem dentro do mapa do valor para os alunos, as que eu vou ensinar no nosso evento, que começa segunda-feira. Ok? Eu não posso entrar em nenhuma agora, porque para explicar cada uma delas vai um tempo, tá? Então, o que eu fiz? Eu apliquei chaves táticas e você não tem gasto nenhum para aplicar a chave tática de conversão. E ela aumenta a conversão do cardápio, ela faz as pessoas comprarem lanches mais caros, né? São estratégias que a gente aplica no cardápio. E faz um cardápio começar a vender muito mais do que ele vendia antes. E por que eu precisava usar? Porque eu tinha tirado aquele de R$15. Então eu precisava fazer as pessoas sacarem que o cardápio, os preços que estavam no cardápio, eram bons. Eu precisava fazer as pessoas entenderem que tinha valor, que valia a pena comprar na hamburgueria. Então eu usei chaves táticas no cardápio. E o bom de usar a chave tática no cardápio, chave tática de conversão, vocês vão entender essas ferramentas, tá? Eu vou explicar, mostrar quais são, como que você coloca isso no seu cardápio no nosso evento que começa segunda-feira. Fiquem tranquilos, senão vocês já vão brigar comigo. Ah, e quais são as chaves táticas? O que é isso? Vai ter tudo lá, podem ficar sossegados. Eu tô contando aqui o que eu usei, tá? Isso é indiferente de cardápio. Se é cardápio digital, se é cardápio físico. Porque lá tinha cardápio... Não tinha cardápio físico, mas tinha aquele QR Code que você vai a coisa e usa no celular. E às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Dava mais trabalho, enfim. Aí, começamos a aplicar as chaves táticas de conversão, que são estratégias de cardápio, para o cardápio ficar com alta conversão, vender os produtos mais caros, beleza? Muito bom mesmo essas chaves de cardápio, já estou ansioso. Vou falar para vocês, ninguém no Brasil
sabe, conhece essas chaves táticas. Essa guruzada que tem por aí. Ninguém sabe, que nem sequer que existe. Então isso é único no Brasil, é exclusivo do Henrico Brega, porque fui eu que desenvolvi, fui eu que criei as chaves táticas, né, depois de anos. Beleza? Então, beleza. Essa foi a terceira microação, né? Que é basicamente estratégias aplicadas no cardápio. Quarta microação. Quarta microação. Eu olhei para o estoque de onion rings, por exemplo. Tinha onion rings para 3 meses, baseado nas vendas. Por lá, sei lá, vendia 10 porções de onion rings por semana. Se alguém tiver com dificuldade de fazer a inscrição pelo link, me chama no direct do Instagram, tá? Me chama no direct do Instagram, que eu corrijo daí. Eu ajudo você a fazer sua inscrição, tá? Então, vendia 10 porções de onion rings por semana. Eu olhei no estoque, só pra você saber, tinham 2 salas, tá? De estoque. 2 salas. Uma era só de secos e a outra só de gelados e congelados. Onde ficavam os freezers e as geladeiras. Tinha onion rings para 3 meses. Tinha batata frita para 20 dias. O que é isso? Tem muito dinheiro parado. Esse dinheiro, quando você tem um estoque muito inchado, esse estoque demora muito para virar dinheiro no caixa. E às vezes você teve que desembolsar um dinheiro grande. Você paga, por exemplo, eu compro com um boleto para 15 dias. Você paga o boleto, R$2.000 lá, só que esses R$2.000 só vão virar R$3.000, R$4.000 ao longo dos próximos 6 meses. Então o que eu falei foi, cara, pode parar. Compras diárias a semanais. Ah, porque às vezes aparece batata com a promoção, essa Onion Ring a gente comprou porque ela tava com 10% de desconto. Eu falei, que adianta? Você empatou o dinheiro da hamburgueria aqui. Aí fizemos ações para vender mais rápido essas Onion Rings. Fizemos várias ações, sem dar desconto, sem fazer promoção. Ações específicas. Beleza? Para fazer o que tinha parado no estoque de muito tempo, de 2 meses, 3 meses, fazer esse estoque reduzir e entrar dinheiro no caixa. E não adianta dar desconto, né? Porque se eu der desconto, entra menos dinheiro no caixa. Então a gente fez algumas ações para vender rápido essas onion rings. Sem gastar R$1. Quinta microação. Essa aqui também é uma coisa que vários de vocês, alguns pelo menos, não teriam coragem de fazer. Eu peguei os 3 produtos mais vendidos da hamburgueria. Peguei o relatório lá. Vi os 3 produtos mais vendidos da hamburgueria. E aumentei o preço. Na lata, do dia para a noite. Os 3 mais vendidos. Por que, Henrico? Porque eles já são vendidos. Adianta eu mexer no preço daquele hambúrguer que a venda é baixa? Não, porque ele vai injetar pouco dinheiro na minha hamburgueria. Ah, Henrico, mas se eu aumentar o preço dos mais vendidos, a galera vai parar de comprar. Depende do que você faz, das ações que você faz, da quantidade de clientes novos que você atrai por dia. Depende de vários fatores. Se você só aumentar o preço, aumentei o preço, pum, jogar lá, as chances são que as vendas não vão aumentar. Entende? Você vai ter problema para aumentar as vendas. Elas não vão aumentar, aumenta um dinheirinho no caixa da hamburgueria, mas não aumenta as vendas. Então a gente não pegou só, fez isso, né? Aumentou o preço dos 3 e largou lá. Não, fiz algumas ações, vocês vão aprender tudo isso, tá?
no nosso evento. Mas eu peguei os 3 produtos mais vendidos e aumentei de 2 a 3 reais por produto. Eu não aumentei o cardápio inteiro, aumentei só esses. Gente, precisa manjar de precificação para aumentar 2 reais cada lanche? O negócio é o seguinte, se está dando prejuízo, então uma das coisas que eu preciso aumentar é preço. E eu não preciso manjar de precificação para aumentar 2 reais o preço de um lanche, aumentar 3 reais. É claro que para sustentar as vendas desses produtos, eu tenho que fazer algumas outras coisinhas. E não custa nada, né? Mas o principal é aumentar o preço. Eles já eram bons produtos, já eram bem aceitos, já eram bem comprados. Então, vamos só subir o preço. Também, não gastei R$1. Não gastei R$1. Sexto movimento. Vocês vão saber o que é movimento. Para quem não sabe, vocês vão saber o que é movimento no nosso evento, tá? Mas aqui vai um movimento, né? Então, a nossa sexta microação foi um movimento. Que é, eu coloquei no cardápio um produto novo, de série limitada. Lembra que eu falei que o lanche mais caro da hamburgueria até então era por volta de R$38? Se eu sei, isso é tudo por lógica, tá? Raciocínio lógico. Matemática, pura matemática. Se eu sei que tem hambúrguer a R$38 na hamburgueria, se eu fizer um outro hambúrguer, praticamente os mesmos ingredientes, só que como série limitada, né? Mudando uma coisinha ou outra, e colocar R$42, eu sei que eu vou repetir o CMV, só que com R$4 a mais de margem. Estão me acompanhando? Fala sim ou não. Ou seja, eu já tinha o produto de R$38 no cardápio, que era o mais caro do cardápio. Eu só peguei basicamente as mesmas coisas desse hambúrguer, dei uma mudadinha e criei um outro de 42. Então eu meio que repeti o CMV desse lanche aqui. Ou era o de 36, eu acho que era o de 36. Tinha um de 38, mas acho que foi o de 36. Eu peguei esse hambúrguer de 36, basicamente repeti, mudei uma coisinha ou outra nele. E o lanche, você pode perguntar pra mim, Henrique, mas qual que é esse lanche? É indiferente. Mais uma vez, eu peguei um que já estava no cardápio, dei uma mudadinha nele, e ao invés de colocar o mesmo preço, de 36, eu coloquei a 42, o hambúrguer mais caro da hamburgueria. Eu fiz só isso? Não, eu comecei também, eu usei uma estratégia que a gente usa dentro do mapa do valor, que chama técnica Explode. É uma técnica de lançamento de série limitada, de combo, tudo que você vai fazer na hamburgueria, você tem que usar a técnica Explode. Alguém falou aqui de hambúrguer de uma simulação para hamburgueria de interior. Mais caro, custa 25. E eu tô falando aqui de uma hamburgueria de interior. Interior de São Paulo, uma cidade com 32, 34 mil habitantes, meu amigo. Lembrando que 20 dos 32, 34 mil habitantes, 20 mil ficam de segunda a segunda na cidade. E ainda vão comer no shopping de outra cidade. E esses 20 mil é classe média baixa para baixo. Entende? Já tinha um monte de hamburgueria com preço de 20 conto, 18 conto. O que o hambúrguer mais caro era 22, 23 reais. De podrão, de 18 reais, 17 reais, de 15 reais. Tinha hot dog. Uma cidade igual. Não tem esse negócio de, mas na minha cidade, mais eu tô na capital, mais eu tô no interior. Gente, o que eu tô falando funciona em qualquer tipo de cidade. Seria fácil, entre aspas, se trabalhar numa hamburgueria no interior fosse mais difícil, seria muito mais fácil eu ficar sócio de uma hamburgueria na minha cidade, que tem 800 mil habitantes. Mas não, eu fui ficar sócio de uma hamburgueria com prejuízo numa cidade de 32 mil habitantes. Onde 70%, 80% da população é classe média, média baixa, para baixo.
Ok? Muitas das pessoas dessa cidade trabalham em cidades vizinhas, porque lá mal tem emprego. Difícil pra cacete de arrumar empregado. Quase não tem motoboy na cidade. Tem poucas pessoas que trabalham como motoboy na cidade. São as mesmas dificuldades que você tem em qualquer cidade do Brasil hoje. Ok? Então, eu peguei uma hamburgueria no caos, no pior momento dela, numa situação complicada. E usei as mesmas coisas que eu ensino os meus alunos no Mapa do Valor. Eu vou ensinar no nosso evento na semana que vem. Entende? Então vamos lá. Sexto lugar, né, que eu tava falando. Eu peguei um lanche que eu acho que era de 36, copiei os ingredientes dele e lancei por 42. Usei a técnica Explode, usei algumas técnicas para lançar ele. Em 30 dias, no mês de março, esse novo hambúrguer a 42 pau entrou no top 3 dos mais vendidos na hamburgueria. Responsável por volta de 15% do faturamento total da hamburgueria. Ficou no top 3 dos mais vendidos na hamburgueria. Um hambúrguer que era quase uma réplica do hambúrguer de 36, que não era nenhum dos mais vendidos. Uma réplica dele custando R$6 mais caro. Eu não sequer encostei numa planilha de precificação. Eu só falei assim, vou pegar esse mesmo lanche e vou jogar 6 pau mais caro. Simples assim. E usei estratégia, porque eu falo pra vocês, não é o produto. São as estratégias. Entende? Isso tem que ficar muito claro. As estratégias eu vou mostrar no evento. Só que essas lives de aquecimento servem para eu mostrar para você, falar para você, entender que não é sobre o produto. Eu não coloquei um produto totalmente fora do convencional, um hambúrguer igual o mais vendido de São Paulo, um hambúrguer não sei o que tinha melhor carne. Não foi isso. Eu peguei basicamente uma réplica, fiz algumas alteraçõezinhas para ele ficar diferentão, diferente daquele outro de 36. Botei R$6 a mais sem fazer precificação. E atingiu o top 3 dos hambúrgueres mais vendidos. Ficou, acho que em terceiro lugar, se não me engano. Mas ficou no top 3 dos hambúrgueres mais vendidos no mês de março. E continuou, tá? Continuou sendo um dos mais vendidos nos próximos meses. Custa alguma coisa? Não me custou nem R$1 a mais fazer isso. Pelo contrário, cada vez que eu vendia esse lanche, eu botava R$6 a mais que não existiam na hamburgueria antes. Beleza? Sétima microação. A hamburgueria, ela vendia muito pouco de quarta e quinta-feira. Tem mais alguém aqui que vende pouco de terça, quarta, quinta? Fala eu. A hamburgueria, ela vendia pouco de quarta e quinta-feira, natural, mas era muito menos. Por quê? Porque de quarta e quinta-feira, a cidade tinha 20 mil habitantes ou menos. De sexta, sábado e domingo, a cidade voltava a ter 34, 32 mil habitantes. Ou seja, eu não tinha 34 mil habitantes a semana inteira. De quarta e quinta, eu tinha 60%. 40% menos pessoas. Por volta disso, 33% menos pessoas. Entende? Então o que a gente começou a fazer? Criar ações específicas para quarta-feira, específicas para quinta-feira. E falar muito sobre isso, do jeito certo. Né? Ou seja, não basta eu abrir quarta, eu tenho que dar um bom motivo para as pessoas virem de quarta e preciso divulgar isso, criar uma estratégia para que as pessoas fiquem sabendo o que tem na quarta-feira. Convencer as pessoas a comprarem de mim na quarta-feira. Quais? Aquelas que estão na cidade que não comprariam ou que estão comprando de outras pessoas. Aí as vendas, que às vezes era 200, 150 reais de quarta, começaram a ir para 400, 600, 800.
chegou a bater recorde histórico, porque essa hamburgueria ela tinha mais de 3 anos já. Ela tinha mais de 3 anos, essa hamburgueria. Ela tinha um histórico excelente, a gente voltou a atingir e bater recordes da época que ela explodiu de vender. Numa quarta-feira. Aí, Henrico, quais são essas estratégias? Vão estar lá no nosso evento. Tá? Fique tranquilo. Fique tranquila. Oitava microação. Essa aqui ela não vai se encaixar em grande parte dos casos. Mas eu tenho que falar porque foi uma das coisas que estavam afetando a lucratividade da hamburgueria. Que eram furtos por funcionários. Entende? E a gente descobriu, por exemplo, tinha lá um recipiente onde a gente guardava o xarope da Pink Lemonade. Aí, num certo dia, um dos funcionários da hamburgueria falou assim, Rico, ele ficava responsável pelo bar, né? Pelas bebidas, etc., por fazer suco. Ele chegou pra mim e falou assim, Rico, ó, vem cá. Peguei e fui lá. Falou assim, ó, ontem tava nessa marcação aqui, o xarope de Pink Lemonade. Hoje tá aqui, ó. E a gente não fez Pink Lemonade de ontem pra hoje. Eu falei, eita porra, beleza. Enfim, no frigir dos ovos, até manta de bacon a galera tava levando embora na mochila. Até manta de bacon. Isso que a gente descobriu, fora o que a gente não descobriu. Isso afeta a lucratividade de uma hamburgueria. Se o cara leva um taco de carne de 5 quilos, eu não sei. Entende? No nosso caso, isso existe. Tem muitos lugares que isso não existe, né? Às vezes não tem funcionário, às vezes a sua hamburgueria é você e seu marido, você e sua esposa, você e seus filhos, ou os pais, ou um ou outro amigo. Entende? Aí, né, tomamos medidas para evitar com que isso acontecesse. Inclusive, dispensando funcionário. Ó, meu amigo, seguinte, você não pode mais trabalhar aqui, né? Fizemos uma investigação interna, descobrimos as pessoas, dispensamos sem falar, sem comunicar mais nada, só tiramos da reta. Ficou com um funcionário a menos, inclusive. A gente recontratou, né? Acho que se eu não me engano, acho que foram 3 que saíram e recontratou 2. Ah, Henrico, então por isso que deu lucro, você estava com um funcionário a menos. Não, porque teve que pagar a rescisão dos 3 funcionários que saíram. Vai vendo. Um dos funcionários era novo, estava em período de experiência, então a rescisão era menor. Mas os outros 2 já estavam há mais tempo. Então teve rescisão para pagar. Então, por mais que tenha enxugado um funcionário na cozinha, que eram 4 e foi para 3, por mais que tivesse enxugado, isso não afeta a lucratividade da hamburgueria. Por quê? Porque dos que foram trocados, né, dos que foram mandados embora, teve os custos também. Quando você manda embora, tem custo. Nona microação. Essa aqui só serve para hamburgueria física. Mas presta atenção. Essa microação, ela é opcional. E para não falar que eu não gastei nada nessas ações, nessa nona ação eu gastei. Essa nona microação eu gastei. Perdão. Alguns vão dar risada. Eu gastei R$400 para arrumar o jardim da hamburgueria. Essa foi a nona microação. Parece besteira, né? Tipo, se você não tem jardim na sua hamburgueria, você não vai ter esse gasto. Se você é 100% delivery e não tem jardim, não vai ter esse gasto.
Mas tem uma coisa chamada zeladoria. Zeladoria. É a imagem da hamburgueria. E tava com um mato feio. Tinha aquelas pedras de encaixe. Eu não lembro como é que chama. Não é paralelepípedo. Aquelas pedras que uma encaixa na outra, né? Você joga areia no vão. O jardim estava abandonado. Tinha um monte de mato nascendo. Era pouco o jardim. E eu falei pro Kleber, eu falei assim, cara, vou mandar um jardineiro dar um talento nesse jardim aqui. Não, mas viu, qualquer coisa... Eu falei, não, vamos pagar. Jardineiro, não, a gente pode fazer isso depois. Eu falei assim, não, cara, isso é urgente. Enquanto a fachada, a estética, a imagem da hamburgueria estiver comprometida, não estiver legal, as pessoas... É, intertravado, exatamente. Enquanto a estética da hamburgueria não estiver legal, as pessoas não vão ver com bons olhos. Isso compromete a imagem da hamburgueria. É a zeladoria. Quantas e quantas hamburguerias, às vezes estão com o painel da frente, hamburgueria física, né? O painelzão da frente queimado de sol, com metade da luz que funciona, tem lâmpada queimada dentro da hamburgueria, umas mesas gastas, sabe? É coisinha. Coisinhas assim fazem a diferença. Então eu já sabia disso, da zeladoria, a importância de estar tudo bonitinho. Aí o que eu fiz? Falei assim, ó, meu amigo, seguinte, aqui ó, dá um talento no jardinzinho, deixa bonitinho. O jardineiro foi lá, eu falei assim, ó, tira todos os matinhos aqui em volta disso, daquilo, como é que chama? Do meio fio, limpa depois esse aqui do meio fio, tem uma caçamba ali atrás, pode jogar naquela caçamba de lixo lá, deixa bonitinho, para as pessoas verem que o lugar é bem cuidado. Entende? Alguém está perguntando aqui, será que fazer uma quarta-feira uma ação, tipo, quarta-feira queijo em dobro, será que dá certo? Depende da estratégia que você usa, das chaves táticas que você usa para fazer as pessoas aderirem, senão não adianta. Você pode fazer, por exemplo, carne em dobro, pode fazer, sei lá, qualquer coisa. Se você não usar estratégia de divulgação, convencimento, se você não usar ferramentas de conversão, não adianta nada. Você pode ter o melhor hambúrguer da cidade, falar assim, ó, na quarta-feira, esse hambúrguer aqui é o melhor da cidade, só tem na... Não adianta se não usar estratégias, entende? Não é sobre o produto. Essas ações, como queijo em dobro, etc., elas são uma desculpa diferente para aparecer na frente do cliente. Um motivo a mais para fazer ele comprar. Eu vou ensinar tudo isso, tá? Então, gente, dessas 9 microações, uma delas eu gastei R$400. As outras nem tráfego pago eu fiz em março. Nem tráfego pago eu fiz em março. Porque tem muita gente que fala assim, não, é só fazer tráfego pago que resolve todos os problemas da hamburgueria. Não resolve. Eu, particularmente, eu já gastei mais de, sei lá, 250 mil reais. 200 sei lá, por volta disso, vai. Quase um quarto de R$1 milhão. Eu já gastei mais de 250 mil reais em tráfego pago. Do meu dinheiro, não do dinheiro dos outros. Eu sei fazer o tráfego pago trazer mais clientes para a hamburgueria. Só que a minha ideia era gasto zero. A minha ideia era aplicar ações na hamburgueria em que o gasto fosse zero. A única coisa que furou, que não tinha como, né? Porque eu não ia ficar de jardineiro na hamburgueria, né? Eu não vou colocar minha mão no operacional. Porque não é operacional o problema. Então, eu vou, pago R$400. O jardineiro deu um talento lá. Entende? Então, essas microações fez com que, mês de fevereiro, antes de eu assumir a sociedade, mês de fevereiro, faturou R$26 mil e dava 6 mil de prejuízo. Em março, ele foi para R$36 mil, 35 os quebrados, quase 36, com 8 mil de lucro.
E eu gastei R$400, né? Pra arrumar o jardim. Só com estratégia. Tiveram outras coisas, outras coisinhas que eu fiz? Sim, tiveram outras coisinhas. Mas são, se eu colocasse as principais, são essas que eu falei pra você. São essas 9. E eu incluo, sim, a parte da jardinagem, porque a parte de zeladoria, ela importa. Quem tem hamburgueria física, dá uma olhada ver se a tinta da parede da sua hamburgueria tá em dia ou tá queimada. O aspecto do chão, se o chão tem muita mancha. Se as paredes de dentro estão desgastadas. Se tem, sei lá, 10 lâmpadas no teto, tem uma queimada, já troca. Não deixa pra quando, não sei o quê. Ah, no final de semana eu arrumo. Ah, no dia que fechar a hamburgueria eu troco. Não, já para, troca. Manda alguém, sobe, troca. Entende? Como funcionam as coisas? Eu que sei que de repente você deve estar perguntando, eu falei assim, Henrico, mas qual é essa hamburgueria? Por que você tá lá ainda nessa hamburgueria, não tá mais? O que aconteceu? Alguém pensou nessa dúvida? Pensou nessa questão? Quando as coisas começaram a dar certo na hamburgueria, e eu tinha avisado o Kleber, o sócio. Falei, cara, eu não consigo estar na hamburgueria mais do que 1 a 2 vezes por semana. Eu falei pra ele, falei assim, ó, é 1 a 2 vezes por semana. Eu vou na quarta-feira, fico das 6 até umas 8 mais ou menos, e eu quero vir de sexta-feira pra observar, sexta ou sábado, pra observar o comportamento dos clientes dentro da hamburgueria, até pra sugerir mais ações estratégicas. Entende? Então eu ia 2 vezes por semana. 1 a 2 vezes por semana na hamburgueria. Gente, eu tenho muito aluno. Eu tenho mais de 600 alunos. O meu projeto de vida é esse aqui. A hamburgueria foi um desafio. Eu topei entrar porque eu tava com um pouquinho de saudade, né? De estar na pegada. Mas a minha grande concentração de tempo fica aqui. E eu expliquei pra ele isso. E quando as coisas começaram a dar certo na hamburgueria, ele me contratou para fazer a mentoria para a padaria dele. E, gente, eu vou pedir aqui sem julgamentos, ok? Sem julgamentos. As coisas são como elas são, a vida é como ela é. E ele me pagou para fazer 4 sessões de mentoria. Puxa, Henrico, me ajuda, me ensina mais sobre o que você está fazendo na hamburgueria para eu fazer na padaria. Né? É a panificadora e tem uma portinha. Tinha uma portinha com 2x2, assim, um espaço de 2x2 onde ele montou a padariazinha ali. Tá? E eu ensinei as mesmas coisas da hamburgueria, tentando adaptar para a padaria. E eu falei para ele, falei assim, cara, isso aqui eu tenho certeza que funciona em hamburgueria. O meu método funciona, eu tenho certeza que funciona em hamburguerias. Na padaria, eu não vou dar garantia. Pode ser que dê certo, pode ser que dê um pouco certo, mas eu acho que vai melhorar. Ele falou assim, não, eu quero. Beleza. Pagou, não foi barato, mas ele pagou minha mentoria para 4 sessões. Eram sessões de 1 hora. Durante semana sim, semana não. Então, só para vocês entenderem, a gente tinha, eu e ele éramos sócios da hamburgueria, que ficava duas quadras da padaria. E ele era dono da padaria, né? Da panificadora. Vendia pão para 4, 5 cidades da região. Ok? Então eu era sócio dele na hamburgueria e ele tinha a padaria. E eu ensinei tudo para ele. Ensinei o método para ele. Ele teve acesso ao mapa do valor. O que aconteceu? A padaria dobrou o faturamento com mais lucro. A padaria que dá lucro pequeno por pão, né? Porque o lucro é baixinho. A lucratividade disparou. E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim, cara, para você, no caso da padaria, tá?
Falei assim, para você escalar as suas vendas, você tem que vender mais para o consumidor final. Não só vender para outras hamburguerias, mas vender mais para o consumidor final. Para você vender mais para o consumidor final, e eu fui 100% claro, 100% honesto, para você vender mais, a sua padaria tem que ter um salão maior, porque não tem mesa para a pessoa sentar e tomar um café. Se a pessoa não senta e para tomar um café, comer um pão, não aumenta o ticket médio. Ela entra, compra pão e vai embora. Então, as pessoas precisam entrar na sua padaria, ter um lugarzinho para sentar, uma mesa, não sei o que, tal. Correto? Com a hamburgueria dando dinheiro e pagando as contas atrasadas da padaria, lembra que eu era um sócio e tinha mais dois, né? Eu era um sócio, o Kleber era outro e a mãe do Kleber era outro. Até quando foi em junho de 2023, o Kleber falou assim para mim, falou assim, Rico, nós vamos fechar a hamburgueria. Falei, pô, mas como assim? Ah, tá dando dinheiro, não sei o que. Ah, então, ó, é que a padaria cresceu e a gente precisa de um lugar, então a gente vai mudar a padaria pro lugar onde está a hamburgueria. O salão da padaria, a gente vai continuar com a fábrica lá embaixo, ou melhor, vai continuar com a fábrica lá embaixo e vai montar a padaria no lugar da hamburgueria. E assim foi a minha saída da sociedade. Graças a Deus, a padaria está muito bem. Eu, mais uma vez, gente, eu não quero julgamentos, né? Ah, porque não sei o quê. Não, as coisas são como elas são. Eu fiz a minha parte. Entende? Financeiramente, não recebi nada, mas fiquei feliz. Porque eu peguei uma hamburgueria que ia quebrar, estava dando prejuízo, e entreguei uma hamburgueria lucrativa no lugar. E tá tudo bem. A gente nunca erra, gente. A gente sempre aprende. Eu aprendi uma liçãozinha aí. Entende? Enfim. Hoje a padaria tá bem. Inclusive, nesse mês, agora em maio, vou fazer uma visita lá. Esse mês aqui, esse mês ou mês que vem. Eu vou fazer uma visita lá também. Converso, dou dicas, continuo dando dicas, continuo conversando. É importante o que a gente faz. E eu sei que não teve maldade nenhuma. Eles tomaram uma decisão pensando neles. E tá tudo bem. Entende? Enfim. Aí eu voltei também, né? Me permitiu voltar 100% a fazer isso que eu tô fazendo aqui. A minha meta foi atingida, que era tirar uma hamburgueria que estava à beira de falência, quebrada, no prejuízo e deixar ela uma hamburgueria funcionando bonitinho, com muito elogio, com lucro, com tudo funcionando. Eu fiz a minha parte. Atingi a minha meta pessoal. Porque a gente às vezes tem metas e objetivos externos e tem nossas metas e objetivos pessoais. E eu voltei, depois disso eu voltei a fazer o que eu amo. Então pra mim é indiferente, por isso que eu falo pra vocês, ó, não julguem, né? Como a hamburgueria está? Então, aí que tá. Ele, na padaria dele, ele fechou a lojinha da padaria lá, deixou só panificadora, fechou a hamburgueria, né? Falando assim, ó, Rico, vamos fechar a hamburgueria. E colocou a padaria no lugar da hamburgueria, no espaço físico da hamburgueria, com mesa, cadeira, com todos os equipamentos. Ele fechou a hamburgueria e montou a padaria lá. A padaria, eu não era sócio, né? Eu era sócio só da hamburgueria. A hamburgueria deixou de existir. E não vende hambúrguer na padaria, agora começaram a vender. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. As coisas são como elas são. Eles estão felizes lá, o negócio tá indo bem, graças a Deus, estão vendendo muito bem, estão tendo muito lucro. Eu fiz a minha parte. Beleza?
E eu estou muito contente em fazer o que eu faço hoje. Isso aqui, para mim, é que enche o meu coração. Estar aqui, falando coisas que vocês vão levar para a hamburgueria de vocês, vão aplicar na hamburgueria de vocês e vão ter resultado. Essa é a minha missão. Minha missão, eu tive uma missão curta de ter hamburgueria. Hoje minha missão é outra. Me desculpe, mas não tá certo não, mas melhor não comentar mesmo. Não tem problema. Mesmo que é importante a gente manter a nossa frequência sempre lá em cima. Hoje eu sempre vou dar atenção e olhar para aquelas pessoas que estão precisando do conhecimento que eu tenho. Tem muita gente que precisa do conhecimento que eu tenho. E a minha responsabilidade está aqui. Se hoje eu ficasse enfiado numa hamburgueria, se eu estivesse numa hamburgueria, eu não conseguiria estar aqui explicando tintim por tintim. Não conseguiria montar esses eventos que eu faço 4 vezes por ano, mais ou menos. 4, 5 vezes por ano. Talvez eu tivesse uma vez por ano só. Paciência, né? Vamos para cima. Sempre avante. Sempre avante. Enfim, aqui eu vou fazer um último chamado para você que ainda não se inscreveu no evento que começa nessa segunda-feira. Nesse evento vão ter 3 aulas. A primeira aula eu libero na segunda. Onde alguma das coisas, ou melhor, várias das coisas que eu falei aqui hoje, você vai aprender como aplicar na sua hamburgueria. As chaves táticas, o público, o tipo de público. Porque uma das coisas que eu fiz na hamburgueria, né, que são consequência da aplicação do método, eu troquei de públicos da hamburgueria. Eu tirei aquelas pessoas que compravam por preço e atraí pessoas que compram por valor. Eu usei técnica para isso. Muitas pessoas deixaram de comprar na hamburgueria e outras entraram, gastando mais. Entende? As coisas são como elas são. Alguém está comentando aqui de pizza. Tem uma pizza delivery. Eu tenho um aluno, tá? Eu tenho um aluno que tem uma pizzaria delivery. Eu não vou lembrar a cidade deles. É uma cidade com 3 nomes. Fica no sul do país. Eles vendiam na faixa de 90, 92 mil por mês. O que já era bastante. Numa pizzaria delivery. Aí eles bateram, acho que 3 meses depois, bateram 185 mil reais de faturamento. Com mais lucro. Na pizzaria deles. Mas por que eles são alunos, tá? Na verdade, eu vou contar aqui, se vocês tiverem tempo e curiosidade. Ele falou assim, Henrico, eu tenho uma pizzaria, antes de entrar pro mapa do valor, antes de fazer essas 3 aulas, antes disso. Ele falou para mim, Henrico, eu tenho uma pizzaria. Eu quero abrir uma hamburgueria também, delivery, no mesmo espaço. Eu consigo? Falei, consegue. O seu evento serve para isso? Falei, serve sim. Ele pegou e foi participar do evento. Aí abriu a cabeça dele. Aí ele se virou aluno. Logo depois ele virou aluno do mapa do valor. Com a pizzaria, ele não tinha aberto a hamburgueria ainda. Ele falou para mim, então, Henrique, eu quero abrir hamburgueria também, não sei o que, não sei o que. Né? Eu posso aplicar um método, enquanto eu não abro hamburgueria, eu posso aplicar um método na pizzaria? Eu falei, pode, cara. Você vai fazer umas adaptações, assim, assim, assado, tal. Aí você aplica na pizzaria e vai montando a hamburgueria, né? Tem as aulas, né, para montar a hamburgueria do zero, para inaugurar com lucro já no primeiro dia, para zerar estoque no primeiro dia. E ele foi, né, aplicando as estratégias na pizzaria e montando devagarzinho a hamburgueria. De repente ele me manda uma mensagem, Henrico, dobrei meu faturamento com mais lucro, porque tem aluno que manda mensagem avisando que dobrou e tem aluno que não manda mensagem avisando. Eu descubro sem querer às vezes. Às vezes tem aluno que não fala nada para mim, que Henrico, dobrei o faturamento com mais lucro, não fala. Às vezes eu vejo, puxa, explodimos de vender, não sei o que. Eu falo assim, e aí, como é que tá o faturamento? Como é que tá o lucro? Puxa, Henrique, dobramos o faturamento. Se eu não cutuco, às vezes tem aluno que não fala. Tem vergonha, não sei. Enfim, aí esse aluno pegou e veio para mim e falou assim, Henrico, dobramos o faturamento com mais lucro.
Fomos de 90, 92 mil por mês para 185. Eu falei, pô, que legal, né? E isso, com a hamburgueria, ele não, Henrico. Começou a vender muito. Isso aconteceu só com a pizzaria. A gente foi de 90 para 180 mil de faturamento só com a pizzaria. 100% delivery. Falei, peraí, como assim? Não, porque a gente começou a aplicar as suas estratégias na pizzaria e começou a vender cada vez mais. Aí não dava tempo de abrir a hamburgueria. Aí a gente deixou o projeto na hamburgueria de canto por enquanto e nos dedicamos à pizzaria. E a pizzaria dobrou o faturamento com mais lucro. Inclusive, no mês passado, ele renovou o mapa do valor por mais um ano. Porque ele vai abrir a hamburgueria ainda. Ele vem aumentando o faturamento dele com mais lucro da pizzaria. E acabou deixando, não, depois eu trato na hamburgueria. Enfim, quando vocês tiverem resultados, quando você dobrar o faturamento da sua hamburgueria com mais lucro, me avise, senhor e senhora. Henrique, usei tua estratégia. Ó, você pediu para falar, eu tô aqui falando que eu já dobrei o faturamento da minha hamburgueria com mais lucro. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado de mais essa live de aquecimento. A live de amanhã, Henrico, qual é a próxima? Vamos ver aqui. A próxima. A próxima live, ela é para quem vai montar uma hamburgueria, para quem vai abrir uma hamburgueria. A live de aquecimento número 6, que vai ao ar amanhã, ao meio-dia, horário de Brasília. É para quem abrir uma hamburgueria sem gastar sequer R$1 do bolso. Para quem quer montar uma hamburgueria do zero, sem gastar sequer R$1 do bolso. Tá? Ah, Henrique, serve para mim que já tem uma hamburgueria? Pô, obviamente vai ter uma coisa ou outra que você vai conseguir aproveitar. Mas essa live ela é mais importante ainda para quem está do absoluto zero. Do absoluto zero. Para quem vai montar uma hamburgueria. Para quem ainda não abriu. Tá? Para quem não abriu. Amanhã, meio-dia. Fechou? Meio-dia, horário de Brasília. Tanto o Instagram, quanto o YouTube, Facebook, se tudo der certo. Beleza? Então, essa foi a de hoje. Quem não está inscrito, se inscreve. Né? Porque não sei se você está no grupo do WhatsApp ou não, do evento. Mas lá a gente manda o link do YouTube para você, principalmente para você ativar o lembrete. Tá? Para você ativar o lembrete para participar ao vivo com a gente. Beleza? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e sempre avante!